Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal, o nosso quadro Mesa Terapia. Estou muito feliz de mais uma semana estar aqui para poder compartilhar com você uma palavra, trazer para você autoconhecimento e ajudar você a trabalhar o seu emocional para que você se sinta mais forte, mais confiante na pessoa que você é. E juntos aqui, toda semana, nós trabalhamos o nosso emocional, casando também, né, a ciência, a fé, trazendo sempre uma palavra do Senhor que também nos ajuda a nós autoavaliarmos e entendermos quem nós somos como pessoa e quem nós somos em Deus. Então eu fico muito feliz de toda semana poder estar aqui compartilhando com você uma palavra e já dizer também para você, se você gosta de estar aqui, então curte essa página, compartilha com o máximo de pessoas. Se inscreva nesse canal para que você possa estar recebendo as notificações semanais de conteúdos novos que sobem. Convide mais pessoas para estar conosco aqui. Fico muito feliz quando vocês fazem os comentários de vocês aqui embaixo. Deixe suas perguntas. Se tem dúvidas em relação a algum assunto, alguma dificuldade, pode deixar seu comentário aqui embaixo que eu vou fazer questão de nossos próximos encontros, nós estamos aqui tirando nossas dúvidas, trazendo assuntos que vocês gostariam de ouvir aqui nesse canal em relação ao seu emocional, sua vida espiritual, para juntos nós crescermos juntos em conhecimento da palavra, tá bom? Hoje eu trouxe um assunto aqui para abordar com você, aonde eu bato muito aqui de frente com pessoas nessa situação, que é um assunto sobre traumas. E eu quero colocar como tema aqui já desse assunto. Não deixe que o seu trauma defina quem você é. Ou seja, não deixe seu trauma definir quem é você. Quem nunca passou por um trauma, não é verdade? Todos nós, talvez em algum momento da nossa vida, sofremos algum tipo de trauma emocional que marcou nossa vida, que nos bloqueou em algum sentido. E esse trauma hoje nos impede de avançarmos em algumas situações da nossa vida. Mas hoje eu quero trazer para você aqui algumas dicas de como se libertar desse passado doloroso, né? Talvez você sofreu um trauma de um abuso físico, psicológico, uma agressão física, uma traição, uma palavra que te paralisou no meio do caminho e hoje você não consegue avançar. Isso te bloqueou, te marcou, te causou um medo, um trauma tão grande e você não consegue sair dessa situação. Então eu quero trazer aqui para você algumas dicas para você conseguir avançar aí durante os dias da sua vida e conseguir fazer você ser uma pessoa mais feliz. A primeira dica que eu quero te dar em relação ao seu trauma do passado é você compreender. É você ter essa compreensão de que esse passado, ele existe. Esse trauma, ele existe. Ele é uma situação na sua vida, uma condição emocional na sua vida. Mas quando você consegue compreender que esse trauma está aí, que ele existe, que você precisa lidar com ele, assim você vai se sentir mais fácil de lidar, né, com esse trauma. Entender e compreender que esse trauma existe vai te dar a força para você ter um passo que você vai conseguir dar e andar em relação à sua vida, em trilhar um caminho, uma jornada de superação, de realização. Então, quando a gente entende que esse trauma existe, mas que a gente compreende que a gente precisa lidar com ele, a gente se sente mais tranquilo, a gente se sente mais confiante, mais seguro em relação. Pense no que você já viveu até aqui. O trauma, ele existiu, mas pense o quanto você avançou, o quanto você andou, o quanto você venceu. E eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: o trauma, ele existe, mas pense que você venceu, você superou. E pense ainda que poderia ter sido pior.
Algo pior poderia ter acontecido diante daquela situação, mas você conseguiu sobressair. E hoje você está aqui, já é uma grande vitória. O segundo passo para a gente conseguir se libertar desse passado é você ter a responsabilidade. Mas o que é ter essa responsabilidade? Existem pessoas que foram protagonistas nas situações em que sofreram. A culpa da situação talvez tenha sido dela. Não estou dizendo que talvez seja o seu caso, mas existem pessoas que são protagonistas na sua situação de dor. Então, entender essa responsabilidade, que esse trauma é seu e assumir esse trauma é um papel seu. Então, se você foi um protagonista nessa história, nessa situação, reconheça seu erro, reconheça sua culpa, né, por algo que aconteceu no passado. E essa é uma etapa muito importante nesse processo de cura emocional, quando nós conseguimos reconhecer a nossa parcela de culpa nas situações traumáticas da nossa vida. A terceira circunstância para que nós possamos conseguir alcançar a libertação desse passado é nós adquirirmos experiências em relação a esse trauma. Ou seja, tudo o que aconteceu com você no passado resultou em uma experiência, ou em um ou mais sentimentos, mas isso hoje te fortaleceu. Então, é preciso reconhecer e aprender com as experiências do passado. Esse trauma te causou uma dor? Sim, isso é fato. Porém, você pode usar essa experiência traumática do passado para evitar situações futuras parecidas que venham também te causar futuras dores, futuros medos. Então, tire uma experiência boa desse fracasso do passado, desse trauma do passado e veja o quanto você já avançou e o quanto você aprendeu com essa situação. Outra coisa, retornar e ter esse enfrentamento desse trauma. Ou seja, não há maneira melhor de superar um trauma do que você voltar ao passado, voltar ao local da sua dor, voltar à situação e enfrentar esse problema. Muitas das vezes vai ser necessário você voltar ao local dessa dor, mexer nessa ferida, falar sobre esse assunto, porque essa cura, ela vai vir através do quê? Através da sua fala, através de você verbalizar esse sofrimento, mexer nessa ferida, porque a ferida, para ela ser totalmente curada, a gente precisa o quê? Medicar, precisa mexer e fazer com que essa ferida ela seja medicada, que ela seja limpa por uma ajuda de um terapeuta, de uma pessoa de confiança sua, que você possa expor essa ferida para que ela seja limpa e curada por completo. As cicatrizes, elas vão ficar, mas vão ficar como lembranças de um passado que você sofreu, que causou dor, mas que também gerou em você crescimento. Então, retornar e enfrentar é necessário. E para finalizar, quero dizer aqui para você, dê tempo ao tempo. Não tenha pressa. Cada pessoa, cada ser humano reage de uma forma natural, de uma maneira ao seu trauma emocional. Então, essa recuperação, né, desse problema, desse trauma, é um problema que cada um tem a sua forma de lidar. Então, dê tempo ao tempo, né? Se permita ser curado, mas não tenha pressa nessa cura. Entenda o seu processo de cura. Siga no seu ritmo, dentro das suas possibilidades, faça a sua parte, aquilo que for necessário você fazer, como eu já disse aqui. E os passos para essa recuperação podem ser mais curtos, outras vezes mais longos. Só não pode deixar de acontecer. Você precisa se permitir ser curado, conforme as listagens que eu te dei aqui anteriormente. E para fechar esse assunto sobre trauma, eu quero finalizar aqui trazendo para você uma mensagem de conforto dentro da palavra de Deus, que diz assim em Jeremias, no capítulo 29, e o versículo 11, que diz assim:
Porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar-lhes esperança para o futuro. Então, independente da situação que aconteceu com você, independente do tamanho da sua dor, do seu trauma, talvez você pode perguntar para mim assim, Fábio, mas aonde estava Deus nesse momento da minha dor? Nesse momento em que eu estava sendo abusada, nesse momento em que eu estava sendo ferida? Eu posso dizer para você o seguinte: Deus estava ali o tempo todo poupando a sua vida, cuidando de você. Por mais que alguém te feriu, por mais que alguém te machucou, por mais que alguém te agrediu, poderia ter sido algo pior, mas o Senhor te poupou. O Senhor poupou a sua vida. E hoje o Senhor está dizendo para você: eu sei os planos que eu tenho sobre você. E esses planos não são para lhe causar dano, mas me trouxe danos, Fábio, me trouxe dor, me trouxe prejuízos emocionais. Mas eu digo para você, essa dor, esses prejuízos, que talvez você pense que sejam prejuízo, seja uma bagagem para te fortalecer, para que você se torne a pessoa que você é hoje. Uma pessoa forte e valente e corajosa. Acredite nisso. Deus te permitiu chegar até aqui por um grande propósito que Ele ainda tem a realizar na sua vida, tá bom? Deixa essa palavra para você, que você reflita nessa palavra nessa semana e acredite, você é mais forte do que você imagina. Deus te abençoe, te encontro no nosso próximo Mesa Terapia. Aguardo você.